Brasil na lata, a voz do povo sem filtro, com ritmo e identidade. Informação que bate no peito, tá no ar, 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 Brasil. Bom, 1º de agosto de 2025, né? O dia amanheceu com aquela expectativa, quase uma sombra do tal tarifaço americano. A gente está falando de produtos-chave para o Brasil, tipo carne bovina, café, suco de laranja, com taxas que podiam chegar a 50%. Pesado. Muito pesada. E aí, de repente, veio a notícia. Pois é, uma reviravolta. Adiaram, não cancelaram, mas adiaram para 6 de agosto de 2025. E é isso que a gente vai tentar desvendar aqui hoje. Como o Brasil reagiu, o que está sendo feito e o que significa esse respiro, né? Exato. E olha, o alívio em Brasília foi, assim, visível. Mas é bom lembrar que o pessoal não estava parado esperando, né? Já tinha uma mobilização grande. Ah, sim. Tipo quem? Forte há meses, sabe? Montando planos de contingência. Já previam o baque que essas tarifas iam causar. O adiamento foi um alívio, mas a ameaça continua lá, só foi empurrada um pouco para frente. Entendi. Faz sentido se preparar para o pior cenário. E agora, com esse prazo novo, a estratégia do Brasil, ela continua a mesma? Pelo que eu li, a ideia é evitar o confronto direto, né? Focar em outras coisas. Correto, a linha mestra é essa. Evitar bater de frente e, ao mesmo tempo, intensificar a diplomacia mais nos bastidores e acelerar muito a busca por outros mercados. É uma estratégia dupla, sabe? Não é só apagar incêndio, é tentar reajustar o rumo mesmo, para depender menos de um mercado só e achar novas oportunidades. Tá, essa diversificação tá funcionando mesmo? A gente ouve falar de abertura de mercados, tem números, mas, assim, na prática, o volume que isso representa, o valor, já compensa uma eventual perda nos Estados Unidos ou ainda é pequeno? Olha, os resultados são bem concretos, sim. Mostram um esforço bem organizado. Só nos últimos meses, a gente está falando de mais de 400 novas portas que se abriram para produtos do agro brasileiro. 400? Nossa! É bastante. E em regiões importantes. Ásia, Europa, Oriente Médio, África. Claro, é aquilo, né? Nenhum desses mercados isoladamente substitui o volume americano da noite para o dia. Mas, estrategicamente, é um avanço fundamental. A palavra-chave aqui é construir resiliência, pensar a longo prazo. Entendo a lógica do longo prazo, mas tem as barreiras práticas, né? Para entrar nesses mercados novos, não é só querer vender. Tem toda a questão sanitária, fitossanitária, as burocracias que são, às vezes, bem complicadas. Como a gente supera isso? Aí que entra uma figura crucial. Os adidos agrícolas. Eles são, tipo assim, a linha de frente técnica dessa história. Ah, sim, já ouvi falar deles. Eles que negociam os acordos bilaterais, que decifram as exigências de cada país e ajudam os produtores brasileiros a cumprir tudo direitinho. As fontes que a gente viu mencionam, por exemplo, negociações recentes na Ásia que foram um sucesso. Destravaram mercados importantes para carnes, superando barreiras que, olha, estavam lá há anos. É um trabalho minucioso de formiguinha mesmo, mas que faz toda a diferença para a nossa competitividade lá fora. Faz todo sentido. É um trabalho técnico fundamental e os setores que estavam mais na mira, né? Tipo, o agronegócio. Como eles estão lidando com essa montanha-russa toda? Teve aquela frase do presidente da Fiesp, né, falando do Cabo da Boa Esperança. O que isso quer dizer? O agronegócio reagiu rápido, mostrou agilidade, lideranças, empresários. O pessoal começou a intensificar reuniões, sabe, para redesenhar rotas, pensar em logística, buscar alternativas comerciais. A metáfora da Fiesp do Cabo das Tormentas virando o Cabo da Boa Esperança reflete isso. Um otimismo, mas um otimismo cauteloso. Cauteloso. Sim, uma crença na capacidade de adaptação do setor, mas não é oba-oba. É um otimismo baseado em muito trabalho, muito planejamento. Os relatórios mostram planos concretos sendo traçados para redirecionar os fluxos de exportação, caso seja necessário. Otimismo pragmático, então. Entendi. Mas olhando a economia de forma mais ampla, teve aquela instabilidade inicial, né? O dólar foi para mais de 5,60 e o Bovespa caiu. Isso não é preocupante? Sem dúvida, essa turbulência inicial aconteceu. É o reflexo natural da incerteza, né? O mercado fica nervoso.
Mas tem um ponto importante que ajudou a amortecer o impacto, que talvez nem todo mundo tenha percebido. Qual? Cerca de 700 produtos brasileiros que estavam na lista original para serem tarifados acabaram ficando de fora na revisão final. Ah, é? 700? Sim. Isso evitou um cenário que poderia ter sido bem pior para nossa balança comercial e, claro, ajudou a dar uma acalmada nos ânimos do mercado financeiro depois do susto inicial. Interessante esse detalhe. E falando em coisas que ficaram de fora, teve a surpresa da Embraer, né? A empresa não entrou na lista de taxação. E as ações dispararam. Como é que a gente interpreta isso? Foi só um gesto calculado dos Estados Unidos? A exclusão da Embraer foi, sim, muito significativa. E o efeito foi imediato nas ações, como você disse. A interpretação mais comum é que foi de fato um movimento estratégico dos Estados Unidos. Estratégico como? Bom, alguns analistas sugerem que isso pode ter a ver com a complexidade das cadeias de produção no setor aeroespacial. Existe uma interdependência grande entre empresas de vários países, incluindo o Brasil e Estados Unidos. Ou talvez um reconhecimento do status da Embraer como um player global importante, que não seria interessante para eles hostilizar diretamente. Não é só sobre tarifa, né? É sobre manter um certo equilíbrio em setores que são estratégicos para eles também. Faz sentido. Uma leitura mais geopolítica da coisa. Agora, com esse prazo estendido, né, até agosto de 2025, o Brasil ganhou um tempo que parece valioso. Qual deve ser o foco principal nesse período? O que fazer com esse tempo extra? O foco agora é duplo, basicamente. Primeiro, consolidar o que foi conquistado nesses novos mercados, transformar essas portas abertas em fluxo comercial de verdade, robusto. E segundo, fortalecer as parcerias que já existem. É usar esse ano extra para, aprofundar as relações, negociar condições melhores, preparar ainda mais a nossa economia para um cenário global que, vamos combinar, continua bem estável. A resposta do Brasil, até agora, tem mostrado, sim, coordenação e uma certa inteligência estratégica, apesar de toda a tensão. Então, para a gente recapitular, o tal tarifaço foi adiado. Deu um respiro importante. Mas o Brasil não ficou de braços cruzados esperando. Intensificou a diplomacia, aquela mais quieta, e partiu para uma ofensiva comercial, buscando novos mercados e parece que com resultados concretos já. A estratégia é meio que transformar um problemão numa chance de diversificar de verdade. Exatamente essa, ali. Eu acho que o ponto central que emerge das informações é esse: a inteligência estratégica e, principalmente, a ação coordenada entre o governo e o setor privado. A Fiesp, a CNA, elas têm sido muito atuantes nisso. E essa coordenação está permitindo ao Brasil não só reagir a um problema potencial, mas tentar ativamente transformar esse desafio numa alavanca. Uma alavanca para acelerar a diversificação de mercados, que talvez já fosse necessária de qualquer forma. Perfeito. Usar o momento para impulsionar algo que é estratégico a longo prazo. Então, fechando o cenário com base no que a gente viu, o adiamento das tarifas abriu essa janela, essa brecha. E o Brasil está se movimentando, está sendo ativo na diplomacia técnica, na prospecção comercial para aproveitar esse tempo extra. Isso. A principal conclusão é essa capacidade de resposta articulada. Diante de um cenário que era adverso, a estratégia não foi só defensiva, foi também proativa na busca por alternativas. Mostra uma resiliência importante, tanto da nossa economia quanto da nossa diplomacia comercial. Muito interessante essa análise. E isso, me deixa pensando numa coisa para além do agora. Com todo esse foco em diversificação que foi impulsionado por essa janela de tempo, quais outros setores, para além do agronegócio, que a gente sabe que já é muito forte, quais outros setores poderiam, de repente, emergir como novos protagonistas nessa expansão comercial global do Brasil nos próximos anos? Fica aí a pergunta para a gente refletir. Esse foi o Brasil na Lata. Informação com voz e coragem. Se curtiu, compartilha, comenta e segue a gente. Aqui a conversa continua sempre. Até a próxima, porque o papo não para. Esse foi o Brasil na Lata.